Boa tarde, bem-vindo à nossa 15ª aula e hoje nós vamos falar sobre ligações internacionais em inglês. Como é que dá para falar bem no telefone e soar de modo profissional, sem ficar falando que nem criança no telefone, né? Sem gaguejar e tudo mais. Primeiro eu queria que vocês falassem aí quem tá aí, de onde é, e fala também para mim, please, se essa é a sua primeira aula aqui comigo, nessas tardes lindas de terça-feira. Toda terça-feira às 3h33 da tarde, para o teu café da tarde, que eu sei que esse horário dá uma cansadinha no trabalho, separe esse horário um pouquinho para incrementar e melhorar o teu inglês. E hoje nós vamos falar sobre ligações internacionais. É muito legal você pegar o conteúdo da live ou printar o celular. Eu vou colocar muitos termos aí no chat, ou escrever, tirar as suas dúvidas, participar, e eu vou distribuir também alguns links para você ir salvando com conteúdo para você estudar. Enfim, vai ter muita coisa aqui hoje, beleza? Bora começar? Primeira coisa que eu queria começar falando sobre ligações telefônicas, e aí a gente vai falar vai separar essa aula em algumas partes, em 3 partes, mas sobre ligações telefônicas, teve uma aula que eu falei especificamente sobre como entender o nativo falando, diminuir aquela velocidade, aquela dificuldade, velocidade não, dá vontade, às vezes dá vontade de falar, menino, fala mais devagar, pelo amor de Deus, mas é diminuir a dificuldade para entender o inglês falado ao telefone. Teve uma aula que eu falei só sobre isso. Hoje o nosso foco não vai ser em ouvir, mas em falar, ok? Naquela aula especificamente eu dei todo o caminho das pedras para você. Se você tem dificuldade para entender o nativo, assiste aquela aula, confere aquela aula. Eu vou deixar o link aqui no chat também para você, se você tem também dificuldade para conseguir entender. Olha só, primeira coisa, tá? Esse link que tá aparecendo aí para você é o link que leva para a aula 2. Depois você assiste. Salva esse link aí em algum lugar e depois você assiste. Agora, como quando a gente fala de ligação telefônica, a gente fala tanto de entender o que a pessoa fala, quanto da gente conseguir falar e desenvolver a conversa, hoje o nosso foco vai ser sobre falar e desenrolar essa conversa, tá bom? Eu vou separar a nossa aula em 3 partes: recebendo ligações, fazendo ligações e situações diversas que podem acontecer durante uma ligação, independente se você recebe ou se você faz. Então vamos começar falando sobre receber ligações. Primeiro, eu até queria pedir para você colocar aí no chat se você tem algum tipo de dificuldade para lidar com o inglês no telefone. Escreve aí, para eu saber se você está sofrendo esse tipo de dificuldade. E também eu vou aproveitar e pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer tudo isso, e vamos começar os nossos conteúdos. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre receber ligação. Quando a gente vai atender o telefone em ligações internacionais, independente de como vai rolar a conversa, tem algumas frases que a gente precisa estar habituado. Então, se você ficou só habituado a aprender o inglês do dia a dia ali no cursinho, você não teve uma vivência real de realmente pegar o telefone, atender e falar com uma pessoa, pegar o telefone e fazer uma ligação. E aí, como é que eu falo quando a ligação tá ruim? Como é que eu falo para a pessoa repetir? Como é que eu me apresento? Como é que eu atendo? Como é que eu... Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que já precisa estar bem fixado para que, na hora que você atenda o telefone, você não dê aquele branco do tipo, ai meu Deus, o que eu vou falar? Por onde eu começo? Então, vamos falar primeiro de 6 maneiras, 6 frases de abertura diferentes que você pode fazer para você atender o telefone. A primeira dela, clássica, você pode usar o bom dia, boa tarde, boa noite, o nome da empresa e o seu nome e finalizar. A estrutura da frase fica mais ou menos assim: Good morning, Nação Fluente, né? O nome da empresa, Nação Fluente, Vânia speaking, tá? Só isso. Good morning, good afternoon, good evening, Nação Fluente, o nome da empresa, company name,
Vânia speaking, o teu nome speaking, tá? Essa primeira estrutura é bem simples. Depois eu vou disponibilizar o link também com todos esses termos, todos explicadinhos assim, para que se você não consiga acompanhar no chat, você baixe e depois imprima, faz o que você quiser. Uma segunda forma é o famoso hello, company name, department name. É legal se você... Depende muito da empresa, né? Da forma como você atende o telefone na empresa. Mas hello, company name, department name, Vânia speaking. Name speaking, ok? Like, hello, Nação Fluente, Sales Department, Vânia speaking. Hello, Nação Fluente, Sales Department, Vânia speaking, ok? Uma terceira maneira, você pode falar só o seu nome. Por exemplo, eu posso atender o telefone e falar Vânia Paula, acabou, sem muito segredo. Uma outra maneira, eu posso falar Department Name e o nome. Por exemplo, Sales Department, Vânia, tá? Só isso, depende da ligação, da forma como você atende. Como é que vocês atendem o telefone na empresa de vocês? Por falar nisso, coloca aí no chat. Em português mesmo, como é que você atende? Só alô? Só alô? Simples alô? Aí, simples hello? Só isso? Tem algumas empresas que têm regras para atender o telefone, né? Número 5, company name. This is Vânia. Daí você fala, this is seu nome, your name. How may I help you? Parece ligação de telemarketing, mas é mais ou menos isso. Pode ser pessoal também de suporte, enfim. Company name. This is Vânia. This is your name. How may I help you? Tá? Então, for example, Nação Fluente, this is Vânia. How may I help you? Ok? Você pode colocar só o nome do departamento, department, o teu nome, speaking. For example, Financial Department, Vânia speaking. Financial Department, Vânia speaking. 6 formas de atender o telefone. Tem gente que tem o hábito de ligar para a pessoa, já pedir alguma coisa, falar alguma coisa e não falar o nome. Tem 3 formas de você perguntar o nome, quem está falando. Você pode perguntar assim, may I have your name, please? Ou você pode perguntar assim, who am I speaking with? Ou você pode perguntar, may I ask who is calling? Tá? São 3 formas que você pode perguntar quem é que tá falando. Quem é que tá falando? Do outro lado da linha. São formas educadas, tá? A gente tem que tomar cuidado com tradução do português para o inglês, com essas coisas, porque às vezes fica muito rude. Toma nota dessas 3 formas aí que não tem erro. Uma outra coisa que pode acontecer também quando você está recebendo a ligação é se a pessoa pedir para você transferir a ligação para alguém. Eu quero falar com fulano de tal. Mas às vezes você não necessariamente vai passar a ligação de uma vez, né? Você quer saber quem está falando ou do que se trata a ligação. Tem algumas formas de fazer isso. Não tem muitos exemplos, não, meio direto ao ponto. Você pode perguntar sobre o que seria, né? Uma forma de perguntar sobre o que seria, do que se trata. Tem 2 formas de você perguntar sobre o que seria. Eu quero falar com o João sobre o que seria ou do que se trata. May I ask what is regarding? Or you can say, may I ask what this is in reference to? Essas 2 formas são 2 formas bem legais de você perguntar sobre o que é, né? Tem que tomar cuidado. Imagina se você traduz isso. Sobre o que seria, né? Não tem nem... Não faz o menor sentido. Fica bizarro se você colocar isso no Google Tradutor, inclusive. Principalmente quando alguém liga, quer falar com você, né? Fala assim, queria falar com a Vânia. Antes de falar, sim, sou eu, né? Pois não. Eu normalmente, se é um número que eu não conheço, normalmente eu pergunto sobre o que seria. E quando você precisa pedir para a pessoa esperar um momento. Se a pessoa te pergunta alguma coisa e você precisa checar, preciso checar aqui no meu e-mail, preciso checar, enfim. Preciso ver se a pessoa está disponível. Em vez de falar só, wait a minute, né? Básico. Wait a minute. Porque a ideia aqui do nosso conteúdo é que você soe profissional nas suas ligações.
tá? Então, vamos sair do básico, né? Por exemplo, você pode falar assim, claro, eu vou checar isso aqui agora pra você. Você pode dizer assim, deixa eu ver se a pessoa tá pedindo pra falar com outra pessoa, deixa eu ver se a outra pessoa tá disponível. Você pode dizer, claro, só um momento, por favor, tá? Como que a gente pode dizer isso? Primeiro, sure, let me check on that. Ou você pode dizer, let me see if she's available, or let me see if he is available. Ou você pode dizer simplesmente, sure, one moment, please. Em vez de dizer, porque eu vejo muito, né? Wait a minute. Eu vejo muita gente fazendo isso. E aí, às vezes, quando você pedir para a pessoa esperar um pouquinho, pode ser que você tenha que colocar aquela musiquinha chata. O que é legal fazer nesses casos? É legal você avisar antes de sair colocando a pessoa na musiquinha. Perguntar, né? Até pra ver se a pessoa tá com disponibilidade pra esperar. Você pode esperar um pouquinho? Posso te colocar na espera um pouquinho? Você se importa de ficar na espera um pouquinho enquanto eu checo isso? Faço isso pra você? Ou enquanto eu verifico se ele tá disponível, se ela tá disponível? Não vai apertando o botão da musiquinha, já colocando a pessoa no tananana. Simples assim, não tem muito segredo. Can I put you on hold for a minute? Ou do you mind holding while... Aí você completa a frase. While o quê? While I check on that, while I hand that for you, while I check to see if he's available, or while what are you going to do? Seja lá o que for, whatever are you going to do. Se a pessoa, vamos supor, você falou assim, can I put you on hold for a minute? E a pessoa não tem tempo, ela tá ocupada, ela quer só deixar um recado. Você pode pedir, na verdade, às vezes se a pessoa não tá, né? Na verdade, assim, a pessoa voltou, a pessoa falou assim pra você, não, pode, não posso esperar. Aliás, a pessoa falou assim, posso esperar. Você foi lá, a pessoa não tá disponível, available, ela não tá disponível para falar no momento. O que você pode fazer? Tem duas coisas que você pode dizer. She or he is not available at the moment, would you like to leave a message? Né? Ela ou ele não está disponível no momento, você gostaria de deixar uma mensagem? Ou você pode dizer, she or he is out of office right now, can I take a message? Só isso, sem muita firula, posso pegar um recado? Né? Would you like to leave a message? Gostaria de deixar um recado? Ou can I take a message? Também pode ser. Aí você tá numa ligação ou numa conference ou call, ou numa video conference call, que seja pela internet. E aí a ligação tá ruim, a chamada tá ruim, a videoconferência tá ruim, tá tudo ruim. O que você faz? Provavelmente você vai precisar pedir para a pessoa repetir algumas vezes, ou você vai pedir para a pessoa ligar novamente, ou você vai pedir para a pessoa falar um pouco mais alto, ou falar um pouco mais devagar, ou enfim, o que seja, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo número 1. Desculpa, eu tô com uma conexão ruim. Você pode me dar o seu número para eu te ligar de novo? Né? Tô com a ligação ruim, tá? Ligação, conexão, que seja o que for, né? Que você esteja fazendo. Posso pegar seu número para te ligar depois? Para te ligar novamente? Então você pode usar I'm sorry, we have a bad connection. Could you give me your number and I will call you right back? Você pode usar este. Ou você pode usar, eu acho que a gente tá com uma ligação ruim, tá com uma conexão ruim, enfim. Can you speak a little louder, please? A pessoa tá falando muito baixinho, ou se a conexão mesmo tá ruim, enfim. Quando você precisa pedir pra pessoa falar mais alto. Tem uma outra aqui também, não consigo te ouvir. Você pode repetir, por favor? Em vez de dizer só, can you repeat that, please? Você pode dizer, fulano, né, o nome. I can't hear you. Can you say that again, please? Tá? Não esquece nunca de colocar os please nas frases, tá? Please, please. Quando a ligação tá travando mesmo, assim, sabe quando você fala que fica robótico, fica cortando, a pessoa tá falando, você tá ouvindo. I can't hear you, you are breaking up. Você pode dizer dessa forma também. Outra coisa, às vezes a gente fala assim, né? Tá cortando, aí a gente fala assim, espera um pouquinho, eu não tô te ouvindo.
Né? Porque aí depois passa um tempinho, a ligação volta ao normal e você consegue pegar de novo, continuar a conversa. Então espera um pouquinho, não tô te ouvindo, tá cortando. E aí você fala, e aí, oi, tá me ouvindo agora? Oi, e agora, tá me ouvindo? Né? Como é que você pode falar isso? Hold on a second, you are breaking up. Aí depois de um tempinho, is it okay now? Tá me ouvindo agora? Tá tudo ok agora? Vamos lá. Próximo exemplo. Quando aí você desenvolveu a conversa, isso são só formas de se iniciar uma ligação, você desenvolveu a conversa com a pessoa e aí tá chegando a hora de dizer tchau. Antes de dizer tchau, é legal, até mesmo em português, fazer sempre essa verificação. É bom perguntar assim: tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Então aí você vai lá e fala o seguinte: is there anything else I can help you with? Ok, aí a pessoa responde sim ou não, nananã, e aí você finaliza: ok, thanks for calling, have a great day. Fino, né? Muito fino. É bom ter essas frasezinhas coladas assim na parede para ficar fino, profissional. Outra forma, is there anything else I can do for you? Tá? Aí a pessoa fala, tem, não tem, não, agradece, tchau, bye bye. Ok, have a good day. Tenha um ótimo dia, tenha um bom dia. Eu gosto mais de have a great day. Com isso, a gente finaliza essa parte de recebendo ligações. Dúvidas, perguntas, questões, coloquem aí no chat para saber se tem alguma coisa que você precisa de orientação. E vamos para a segunda parte, realizando ligações. Depois que você receber as suas ligações, é possível que você precise também realizar ligações. Eu separei 10 frases aqui para você iniciar a tua ligação. Vamos começar aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no chat e a gente vai dar continuidade. De novo, ligou, good morning, good afternoon, good evening. This is, aí você põe teu nome, at, aí company name, já coloca com quem você quer falar. Could I speak to, o nome da pessoa que você quer falar. Tem duas formas que você pode dizer aqui. This is Mike, por exemplo, Mike, vamos falar do Mike. This is Mike at o nome da companhia, ou você pode falar this is Mike from o nome do departamento. Então, às vezes você tá na mesma empresa, você vai ligar para um amigo seu de outro país, e aí você vai falar, em vez de você falar o nome da empresa, né, que é óbvio, você fala o departamento, tá? From, aí você usa o from. Então, vamos recapitular. Good morning, afternoon or evening. This is Mike at o nome da companhia, o nome da empresa, se você estiver ligando para empresa externa, ou this is Mike from o nome do departamento. Se for company name, pode colocar at, se for department name, coloca o from. Could I speak to blá blá blá, o nome da pessoa. Another one, number 2. Good morning, afternoon, evening. This is Mike at company name, Mike from department name. Aí, mesma estrutura do primeiro, só que aí você coloca o quê? Eu tô ligando por causa de lalala, ou eu tô ligando sobre lalala. I am calling about lalala, ou I am calling because lalala. This is another example. 3. Hello, this is Terry from accounts. Você pode colocar aqui o nome do departamento. Simples assim, direto ao ponto. Hello, this is fulano from o nome do departamento. Por exemplo, uma situação bem atípica. Você tá ligando para alguém e já vai direto ao ponto, falando de onde você está falando. Por exemplo, this is the test department calling about the blá blá blá. Esses dias estava com um problema na internet. Aí o pessoal do suporte do provedor ficou me ligando várias vezes, assim, para ficar fazendo teste aqui no meu computador. Que é o fulano de tal, da empresa tal, tô ligando pra fazer o teste, não. Tô ligando sobre o problema na sua internet, tô ligando sobre lá. Outra forma bem simples, posso falar com fulano? May I speak with blá blá blá, fulano? Outra forma, eu gostaria de falar com fulano, tá? Eu diria que é um pouquinho até mais polite, um pouquinho mais educado. I'd like to speak to blá blá.
blá blá blá. Outra forma, você quer falar, eu queria falar com o ramal número X. Could I have extension 211, please? Coloca o nome do número do ramal. Could I have extension 211? Enfim, o número do ramal, please, sem muito segredo. Também às vezes acontece assim, você vai ligar num lugar, uma empresa que você não sabe com quem você quer falar. Você só sabe qual departamento que você quer falar. Eu quero falar com a contabilidade. Eu quero falar com alguém na contabilidade. Eu quero falar com alguém no financeiro. Eu quero falar com alguém no jurídico, sei lá. May I speak to someone in the accounts department, please? Um exemplo do nome do departamento. Aí você ligou, pediu para falar com a pessoa ou com o departamento, ou seja lá o que foi, e a pessoa falou, ela não está disponível, ele não está disponível. Aí você vai pedir para deixar uma mensagem, deixar um recado. Como é que você pode fazer isso? Aquela hora lá, você pediu para a pessoa se ela queria deixar um recado, quando você estava recebendo ligações. E agora você vai pedir para deixar um recado, porque você não sabe, afinal de contas, se a pessoa que está do outro lado vai ser tão solícita e educada como você. Então, vamos lá. 4 formas de fazer isso. Can I leave a message for him or for her? Posso deixar uma mensagem para ela? Could you tell him or her that I called, please? Você pode avisar ela ou ele que eu liguei. Could you ask him to call me back, please? Could you ask her to call me back, please? Presta atenção no him or no her, porque não é she nem he. Você pode pedir para ela me ligar, por favor. E a última, simples, se você não quer deixar recado, não quer, tá tudo bem, ok, thanks, I'll call back later. Sem muito segredo. Outros exemplos de conversas em ligações. Você ligou, conversou, desenvolveu, enfim, tá. E nesses desenvolvimentos tem algumas coisas que são meio padrão também em ligações. A gente vai ver isso agora. Eu vou falar para você como é que você faz para acalmar uma pessoa nervosa no telefone, como é que você faz para enfatizar uma informação importante. Sabe quando você liga para a pessoa e você percebe que ela não está prestando atenção no que você está falando? Você quer enfatizar alguma informação? Vou falar sobre como é que faz para pedir garantia, para ver se a pessoa entendeu e vai cumprir. Pedir para mostrar para você como é que você faz para perguntar sobre esclarecimentos. Vamos lá. Você ligou, a pessoa tá nervosa ou a pessoa te ligou, ela tá nervosa. E lidar com situações, principalmente se você ainda tá buscando a tua alta proficiência no inglês, né? Você é fluente, você fala, já se vira, mas está buscando aquela proficiência melhor. Lidar com situações em que a outra pessoa tá nervosa, tá estressada, tá gritando, tá falando mal, já vai dar aquela balanceada aí na tua confiança na hora de falar. Então é legal ter algumas frasezinhas na manga. Simples assim, você pode pedir simplesmente desculpa, né, pra pessoa sobre o que tá acontecendo. Então você pode simplesmente falar I'm really sorry about all of this. A pessoa tá lá gritando, esbravejando, tá nervosa, sua empresa, porque chegou atrasado, porque não sei o que. I'm really sorry about all of this. Você pode também I'd like to apologize for this mix-up. Mix-up é tipo confusão. Você pode dizer, eu acho que teve um engano aqui, mas a gente vai resolver, vai arrumar o que tem que arrumar, tá? Você pode falar, I'm afraid there has been a mistake, but we'll get it sorted out. Ou você pode falar, peço desculpas por tudo isso e eu vou resolver isso o mais rápido possível, né? My apologies for this and we'll clear it up very soon. E aí, se você precisar enfatizar uma informação importante, eu preciso garantir que a pessoa tá entendendo a minha mensagem, o que eu tô querendo dizer. Então, here is the thing. Tem algumas coisas que a tradução vai ficar bizarra, tá, gente? Mas são termos. É legal a gente entender e aprender palavra dentro do contexto, porque senão vira pretexto, tá? Então, você quer enfatizar alguma coisa importante. Here is the thing. Outra forma de fazer isso. I'd just like to emphasize that blá 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 blá.
tá? Sempre vem o blá 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 depois. Quando você fala um desses termos, você está enfatizando aquilo que você está falando depois. I'm sure you are aware about blá 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 blá. É tipo assim, eu sei que você está consciente que blá 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 blá. Outra coisa que até tem uma... Não é todo mundo que usa isso, mas a gente costuma falar assim, no final do dia, o que importa é tananã, tá? Eu mesma uso muito isso. No final do dia, o que importa é tananã. At the end of the day, what is important is that blá 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 blá. Todas esses quatro exemplos, esses 4 últimos exemplos, eles são importantes para você, numa ligação, chamar a atenção da pessoa que está te ouvindo e enfatizar alguma informação que é importante daquela ligação, tá? Especialmente em ligações onde às vezes um monte de coisa é falada e no final você tem que deixar as coisas claras. E aliás, por falar nisso, por falar em deixar as coisas claras, é muito legal pedir esclarecimento sobre o que a pessoa entendeu, se ela tem alguma pergunta, se ela quer perguntar alguma coisa, né? Enfim, tem umas quatro formas aqui que eu acho bem legal para você esclarecer se aquela ligação foi bem sucedida, né? E uma coisa de comunicação que é bem importante é que a comunicação, ela é sempre nossa responsabilidade. Ela é a responsabilidade da comunicação é de quem fornece a comunicação, não de quem recebe, né? A gente, como comunicador, quando a gente está falando com alguém, seja lá o que for, se português ou inglês, a gente precisa sempre ter certeza de que a mensagem foi transmitida com sucesso. E não só foi transmitida com sucesso, mas também foi entendida com sucesso. Boas práticas de comunicação. Mas voltando ao inglês, uma coisa legal de fazer, se conversou, falou um monte de coisa, vai finalizar a ligação, vai fazer um sum up daquela ligação. What I really need to know is this. Blá, 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 você faz a pergunta, obtém a resposta. O que eu realmente preciso saber é isso, blá, 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 blá. What I really need to know is this. Outra forma de perguntar, se você quiser perguntar alguma coisa por quê, né? Now, here's the thing. Why, blá, 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 blá. E você põe a pergunta que você quer fazer. Outra forma, então, tem uma coisa que eu realmente preciso perguntar. So, there is one thing that I really need to ask. Blá, 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 blá. O nome da questão. Você pode simplesmente perguntar, tá? Por exemplo, vamos supor, eu liguei para um lugar e quero saber quando a pessoa vai me entregar alguma coisa. E conversei, falei, esclareci, nananana. No final, eu preciso te perguntar, quando é que você vai me entregar? Esses termos no comecinho da frase, so there is one thing that I really need to ask. É para que isso? Para você garantir a comunicação e soar mais profissional. Well, besides all that, please tell me, blá, 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 blá. É uma outra forma também de você pedir esclarecimento. Ainda falando sobre ligações vagas, que depois de falar muita coisa, o negócio fica meio perdido, você não tem certeza se a pessoa entendeu exatamente o que você quer, para quando você quer e se ela vai realmente fazer. É bem legal você pedir garantias também para essas pessoas sobre o que foi tratado. Por exemplo, separei 4 formas aqui de a gente pedir garantias. Vamos lá. Bom, você pode me assegurar que eu vou ter isso amanhã de manhã? Como é que você pode? Você pode me dar certeza que eu vou ter isso aqui resolvido amanhã de manhã? Você pode me dar certeza que eu vou conseguir, que você vai conseguir me ajudar nisso? Pode ter certeza que nós vamos conseguir resolver isso amanhã de manhã? Você pode dizer assim, now, can you assure me that we'll have this by tomorrow at noon? Or manhã, noite, tarde, whatever. Are you able to guarantee that we have the information or the support or the whatever you want here within an hour? For example, você pode me dar garantia de que a gente vai ter essa informação, ou esse suporte, ou esse pedido, ou seja lá o que for, aqui em 1 hora, né? 2 hours or 1 day, whatever. Essa é uma estrutura bem legal, eu gosto bastante dessa estrutura. Essa daqui é meio melodramática, mas é legal também. Normalmente quando os problemas se repetem, né? O que eu realmente... Isso acontece direto
com provedor de internet, né, gente? Eu ando tendo problemas com provedor de internet. Esses serão os meus exemplos. Você pode... O que eu realmente preciso é que isso não aconteça de novo. A pessoa promete lá, não, já tá resolvido, né? Deu um problema, quebrou, consertou, já tá resolvido. Aí no outro dia deu um problema, arrumou, consertou, já tá resolvido. Tá, mas dá pra você me prometer que isso aqui não vai acontecer de novo? What I need is a promise that this won't happen again. What I need is a promise that this won't happen again. Won't happen again. Essa daqui bota a pessoa na parede, então cuidado para usar isso aqui, tá? Você tá 100% certo de que blá blá blá, tá? A pessoa prometeu alguma coisa para você, a situação, enfim, uma solução. Você tá 100% certo de que isso aqui vai ser resolvido? Você tá 100% certo de que essa situação vai ser blá blá blá? Are you 100% sure that... Aí você coloca a situation, né, o problema, will, blá blá blá, o que a pessoa prometeu que vai estar resolvido. Dependendo do contexto pode ser um pouco rude, tem que tomar cuidado para usar isso aqui. Aí você ligou e falou tudo isso para você esclarecer, para você obter garantias. O contrário também é verdadeiro. Alguém pode ligar para você pedindo garantias, pedindo para você esclarecer alguma coisa. E aí você tem que responder à altura, com segurança. Você pode responder de 4 formas diferentes. Yes, I can personally guarantee that situation, blá blá blá, will, blá blá blá. Outra forma, pessoalmente vou garantir que a situação vai estar resolvida de acordo com o que você prometeu. I assure you we have got situation right now, so you can expect blá 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 this morning, this afternoon, this night, this evening, this whatever. Né? Aquela coisa. Tem que ter certeza do que você está falando. Essas 2 primeiras frases, elas são bem enfáticas. Outra forma, eu te prometo, fulano, que isso não vai acontecer de novo, né? Então, você pode dizer, I promise you, blá, 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 o nome da pessoa. This won't happen again. Number 4, I'm absolutely certain that situation, blá, blá, blá. Tenho certeza absoluta que, blá, 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 a situação. I'm absolutely certain that situation, blá, blá, blá. E para finalizar a conversa, também é legal, sem dúvida, de que tudo vai acontecer conforme o combinado, é sempre bom fazer um double check das informações, né? Então, você já perguntou, já questionou, pediu esclarecimento, pediu confirmação, né? Garantias. Aí, pra gente finalizar, é sempre legal você usar um desses termozinhos aqui. É sempre pedindo confirmação, tá? Fazer o double check de informação. So, you will let me know as soon as you... Blá, 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 blá. Situação, né? Situation, o problema. Right? Sempre termina com interrogação. Então, por exemplo... So, you will let me know as soon as you... Blá, blá, blá. Right? Tá? Você tem que colocar o contexto do problema. Por exemplo, as soon as you fix my internet. As soon as you have this answer. As soon as you have the money. As soon as you... Blá, blá, blá. Number 2, okay, you will be coming by with situation by noon. Great. Por exemplo, a pessoa falou assim, até a hora do almoço te dou uma posição sobre isso. Ok. You will be coming by with blah blah blah, with the answer, with the situation, with the promise, with the whatever you were talking about by noon. Great. Mas para confirmar, não é para confirmar que você ouviu o que a pessoa falou, entendeu e tá endossando. Just to be clear, tem que tomar cuidado com a entonação, principalmente. Just to be clear, you will blá blá blá, right? O blá 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 é a situação que você vai resolver. Just to be clear, you will fix my internet, right? And number 4, last one. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar so, situation, né? Or the promise. Will be here within an hour, correct? Por exemplo, pediu a comida no iFood e a comida não chegou.
E aí você ligou lá no restaurante porque a comida tá atrasada. E aí ele fala, vai chegar em 1 hora. Ok. So, my food will be here within an hour. Correct? Então, minha comida vai chegar em 1 hora, certo? E agora, uma coisa que é importante também. É muito legal ter tudo isso, ter esses scripts para ligação, mas mais legal ainda é você não precisar disso. Mais legal ainda é você ter tudo isso internalizado. E como é que faz para ter tudo isso internalizado? Para na hora que pegar o telefone não precisar ficar pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Meu Deus, o que... E aí... Ou pegar o telefone e falar o básico, né? Yes, no, please, sorry. Porque trava, porque na hora da insegurança, quando a gente coloca, engraçado que assim, quando a gente coloca as estruturas e a gente lê a estrutura, a gente entende tudo. Não, eu entendi exatamente o contexto. Só que na hora que você tá numa conversa, simplesmente você não tem segurança para usar esses termos. E aí a ligação fica uma ligação que não fica fluida, a comunicação fica comprometida, tá? Isso tudo um pouco pode ser falta de vocabulário, um pouco pode ser falta de prática e um pouco pode ser excesso de insegurança, né? Falta de confiança na hora de falar. E aí, pra gente finalizar, quero fazer um convite, na verdade, para você. Existem 3 elementos que podem ajudar você a ganhar confiança e segurança na hora de falar inglês. Estudar os vocabulários, ouvir vídeos, assistir às aulas, fazer os exercícios, aprender, e tudo isso é muito importante. Mas de nada adianta se você está se tornando um obeso, aprendendo um monte de coisa, segue um monte de canal, aprende um monte de coisa, olha quantas trocentas, subindo a barra de rolagem aqui, tem trocentas frases aqui para você praticar, escrever, praticar, fazer ligações e praticar. Mas se você não consegue usar isso, colocar esse conhecimento para fora, tá faltando alguma coisa. E eu quero convidar você para participar de uma mentoria onde eu ensino como é que faz para você conseguir falar inglês com confiança, com segurança em menos de 1 ano. Porque não adianta nada só aprender e não colocar isso para fora. Combinado? Bora finalizar essa nossa aula de hoje. Só recapitulando, nós falamos de 3 coisas: atendendo ligações, recebendo ligações e situações que podem acontecer durante a ligação. Por exemplo, pedir para a pessoa esclarecer uma ligação ruim, pedir para a pessoa garantir que ela vai conseguir resolver aquilo. Enfim, tem uma série de situações. Os textos estão todos aí no chat, você pode conferir esses textos, copiar, colar, e depois no final eu vou deixar um link. Quando essa aula for para reprise, eu vou deixar um link com um artigo com todos os exemplos para você poder imprimir e ter isso nas tuas mãos no fácil acesso. Combinado? Essa foi a nossa 15ª aula de hoje. Eu já estou quase sem voz aqui. Vamos finalizando por hoje e eu vejo você na semana que vem, na nossa próxima aula aberta, terça-feira, às 3h33, nesse mesmo bate-canal. See you next week. Bye, bye.